Existe uma diferença entre uma fábrica dizer que o conserto vai sair caro e uma fábrica dizer que o conserto não existe. Este McLaren 720S recebeu a segunda resposta. O dano tinha chegado no monocoque de fibra de carbono. A peça única que é, ao mesmo tempo, o esqueleto e a alma do carro. A McLaren olhou, mediu e carimbou uma palavra: irrecuperável. Não caro, irrecuperável. No Brasil, esse carro zero custa perto de R$3.700.000 e ele estava condenado a virar peça. Só que o homem que comprou aquela carcaça fez a única coisa que ninguém faz. Comprou um chassi novo e começou a mudar o carro inteiro para cima dele. 3 anos. Cada fio, cada parafuso. E no dia em que finalmente rodou, aconteceu isto. Para você medir o tamanho disso, quando o projeto começou, o carro era uma casca nua, um chassi pelado e uma montanha de caixas. No meio do caminho, um apresentador de televisão inglês apostou que eles não terminariam antes do Natal. Perderam com folga, porque cada peça precisava sair da carcaça velha e nascer de novo na nova. Este canal já contou uma história parecida, quando a Porsche se recusou a consertar um GT ES-RS, e o motor teve que sair do carro 4 vezes. Só que ali a fábrica disse não. Aqui, ela disse que era impossível. E a resposta dele à palavra impossível foi escolher uma cor que não existe em catálogo nenhum de McLaren: um verde menta. A primeira peça grande a subir foi a porta. E não é uma porta comum. As portas do 720 abrem para cima, penduradas em 2 dobradiças. Uma embaixo, presa no chassi, que segura quase todo o peso, e uma menor em cima, que só impede a porta de balançar. Quando foram olhar a porta velha, estava tudo escrito no metal. Era exatamente daquele lado que o carro tinha batido. E existe uma regra de oficina que todo mundo aprende cedo. Se a peça foi amassada, a dobradiça dela também foi. Troque as 2. Ele admitiu na câmera que conhecia a regra e escolheu ignorá-la. Reaproveitou a dobradiça do lado da batida. A porta recém-pintada subiu no carro e não chegou nem perto de fechar. Acharam outra dobradiça usada num site de leilão, 300 libras. Quase R$2.000 numa peça de segunda mão. Instalaram. E a porta continuou torta. A dobradiça nova também estava entortada. Sem aquela porta no lugar, nada mais podia ser montado. O carro inteiro parou por causa de um pedaço de metal do tamanho de uma mão. A McLaren não abre fim de semana. E mesmo que abrisse, a peça leva dias. Então eles arrastaram para o pátio o chassi velho, aquele que a fábrica tinha condenado, parafusaram a dobradiça torta nele, amarraram uma cinta catraca em volta e foram puxando com um maçarico no olho. A 5 graus abaixo de zero, 2 caras fabricando à mão uma dobradiça de McLaren. As palavras dele: parece gambiarra, mas pode funcionar. Soltaram a catraca. E a porta fechou. Com a porta resolvida, começaram os vidros. E aí o preço da marca apareceu sem maquiagem. O para-brisa veio da própria McLaren. 1.400 libras mais imposto, uns R$9.000. E ele achou barato. Achou barato porque tinha acabado de ver o resto da tabela. No 720S, existem umas peças de vidro na parte de cima das portas. E as 2 estavam quebradas. Preço de fábrica: 3.300 libras cada uma, mais imposto. R$21.000. Por um vidro. Vezes 2. A decisão dele foi seca. Eu não vou pagar isso. E ficou uma promessa no ar. Ele disse que tinha uma solução e que a gente ia descobrir depois. Guarda essa. Fico pensando, se a marca te cobrasse R$21.000 por um vidro de porta, você pagaria ou daria um jeito? Enquanto isso, uma coisa curiosa foi ficando evidente. As peças de carroceria não encaixavam. Eles passaram horas ajustando a lateral traseira para alinhar com a porta, certos de que tinham errado algo. Não tinham. A própria McLaren sabe que aquelas peças não fecham. E a solução da fábrica foi criar uns calços, umas pecinhas que ele mesmo chamou de blocos de Lego, que entram atrás para compensar a folga. E não para aí. Em outro ponto apareceu uma fresta enorme entre 2 painéis. A resposta oficial da McLaren para aquela fresta
é uma borracha grossa, colada em cima, tapando o buraco. Um carro de 3.700.000 reais e o método de fábrica para resolver folga de carroceria é o mesmo que você usaria num box de banheiro. Mas tem uma parte desse carro que dinheiro e coragem não resolvem sozinhos. A suspensão do 720S não tem barra estabilizadora. As 4 rodas conversam entre si por linhas hidráulicas sob pressão altíssima, e é isso que mantém o carro plano na curva. Depois de aberto, o sistema fica cheio de bolhas de ar. E ar na suspensão hidráulica é como ar no freio. Ela não funciona. Para tirar aquelas bolhas, existe uma máquina, e essa máquina é da McLaren. Teve que vir um especialista de fora com o equipamento. O mesmo valeu para o aerofólio, que não é enfeite. É hidráulico e funciona como freio aerodinâmico quando você pisa forte. Sem a ferramenta da fábrica, aquela asa é um plástico caro parado em cima do motor. Você reconstrói um McLaren inteiro na garagem. Mas tem 2 peças que só ligam se a fábrica deixar. E aqui volta a promessa que ficou pendurada lá atrás. Ele foi atrás da ficha técnica e achou a brecha. Quem compra um 720S escolhe entre 2 configurações naquela região do teto. Ou aqueles vidros caríssimos ou peças de fibra de carbono aparente. E o carro dele, na vida anterior, tinha justamente as peças de carbono. Estavam ali, guardadas. Então ele pintou o carbono de preto brilhante e encaixou no lugar onde iriam os vidros. De perto, parece vidro. De longe, parece vidro. Combina com o preto do teto e ninguém, olhando o carro pronto, desconfia. 42 mil reais de vidro resolvidos com uma lata de tinta preta e uma peça que já era dele. Com a carroceria fechada, sobrou o acerto fino. Só um airbag tinha disparado. E o airbag, ao explodir, rasga por dentro o forro da porta, que é feito para quebrar. Mais R$ 4.900 nesse pedaço de plástico e couro. Trocaram, plugaram e chegou o momento da verdade. Ligar o computador de diagnóstico num carro reconstruído inteiro, chicote por chicote, em cima de um chassi que nem era o original. Um carro assim, na teoria, acende a tela inteira de erro. Deu 2 códigos no carro todo. Um do airbag e um da porta. Os 2 de resolver em minutos. 3 anos respondidos por uma tela quase limpa. As rodas foram as últimas a chegar, desenhadas por ele, sem parecido no mundo. Se você gosta de ver o impossível voltar à vida, se inscreve. Aqui, toda semana, um carro que o mundo desistiu ganha uma segunda chance. O carro ainda não podia andar na rua. Não estava registrado, não tinha passado na vistoria de importação. E por isso tinha chegado ali em cima de um caminhão. Mas depois de 3 anos, com o carro pronto, brilhando, com as rodas novas, ele não resistiu. Uma volta. Só uma volta, numa estrada particular, antes de todo mundo ir embora. Acelerou, reduziu a marcha e o escapamento soltou uma labareda. Nos primeiros segundos, todo mundo riu. Motor de McLaren solta chama na redução. Isso é normal. Isso é bonito. Aí a chama não apagou. Veio a fumaça. E veio a mensagem no painel. Falha grave no motor. O carro morreu ali, no primeiro passeio depois de 3 anos. As palavras dele, enquanto empurravam a McLaren de volta para o caminhão, foram um pedido. Por favor, que a gente não tenha que tirar esse motor de novo. Aquela chama parecia o fim da história. Não foi. O que pegou fogo foi combustível não queimado passando pelo escapamento na redução. O susto foi grande, o estrago não. E o carro que a McLaren carimbou como irrecuperável está inteiro, pintado no verde menta que ninguém tem, com rodas que não existem em outro carro no mundo, e o motor rodando redondo, sem nenhuma falha. A conta final é essa: um chassi de fibra de carbono comprado do zero, uma dobradiça fabricada à mão a 5 graus negativos com uma cinta catraca, 42 mil reais de vidro resolvidos com uma lata de tinta preta, e 2 códigos de falha no fim. Ah, e aquela aposta de terminar antes do Natal? Ele respondeu do jeito certo. A gente disse Natal, mas nunca disse de qual ano. Agora me diz, qual mecânico brasileiro você conhece que encararia reconstruir um McLaren em cima de um chassi novo, sabendo que a fábrica já tinha dado o carro como perdido?
Me conta aí embaixo. Eu leio todos.